A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que o Senhor abençoe você e a sua família. Hoje, dia 18 de março de 2021, estamos realizando mais um Clássicos da Escola Bíblica Dominical, trazendo à sua mente, a sua memória, a lembrança de ensinos que marcaram a sua caminhada com Cristo. Louvamos a Deus porque a sua palavra permanece fiel, permanece atualíssima para a glória do nosso Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu local de trabalho, a sua cidade e a nossa querida nação brasileira. Que o Senhor nos dê vitória, neste tempo de pandemia, que o Senhor esteja com o seu povo, aleluia, meu querido irmão. E hoje a lição que vamos passar, é a lição de número 1, do dia 7 de janeiro de 2007, amém? Veja bem, esta lição traz o tema Fortalecei-vos no Senhor, um tema propício aos dias que nós estamos vivendo, tá? Então vamos lá. O texto áureo desta lição diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 10. Verdade prática. Quanto mais nos enchemos de Cristo, mais fortes nos tornamos contra o inimigo. Leitura em classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 13, e também na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 14. Amém? Essa lição foi comentada pelo nosso pastor Claudenir Nascimento, Ele que está pastoreando a igreja Chamas do Avivamento, que está no bairro Maria Eugênia, na rua Almenara, tá? Que Deus abençoe o pastor Claudenir, a sua família, em nome do Senhor Jesus, e a igreja que está no bairro Maria Eugênia. Um abraço a todos, em nome do Senhor Jesus, tá? O texto vai dizer assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Louvado seja Deus. Chegou o momento de orarmos ao Senhor. Eu quero convidar você, a sua família, para estarmos orando junto, Oração é uma das armas que o Senhor nos deu para vencermos o nosso inimigo. Amém? Vamos orar? Querido Deus Todo-Poderoso, Pai, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor meu Deus, obrigado por este momento aqui, para poder estar estudando juntos a Tua palavra, Senhor meu Pai. Mais uma lição, sim, meu Deus, que possa esta lição ser relembrada nos corações dos Teus filhos. Senhor Pai, agora uma novidade para aqueles que ainda não pararam para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor abençoe todos quantos estão assistindo, acompanhando este programa, para a glória, para o louvor do Teu nome. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor meu Deus. Abençoe o pastor Claudenir, a igreja, a sua família, onde ele está, Senhor meu Pai, no bairro Maria Eugênia.
Abençoe a nossa cidade, a cidade de Governador Valadares, toda a tua igreja, abençoa. Abençoa esta nação brasileira, Senhor meu Pai, com salvação, com curas, com milagres, com perdão de pecados. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor meu Pai, que o Senhor possa nos fortalecer nesses dias difíceis de pandemia que estamos enfrentando. Pai amado, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é poderoso para nos guardar, que o Senhor é poderoso para nos dar a vitória. Por isso nós cremos em Ti, confiamos na Tua pessoa, na Tua palavra, e é no nome de Jesus que eu te peço, meu Pai, a Tua bênção para todos, hoje e sempre. Amém. Louvado seja Deus. Meu querido irmão, veja bem o tema, proposto, ele é propício para a época que estamos vivendo. Não somente para agora, mas em todos os tempos na história da igreja, ela precisou se fortalecer no Senhor. Como é que se fortalece no Senhor? Em primeiro lugar, a nossa relação com Deus, ela parte do princípio da crença em Jesus. Crer em Jesus Cristo, acreditar no sacrifício que Ele fez lá na cruz do Calvário. A Bíblia mostra Deus dando este sacrifício por nós. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus quer ter uma comunhão com você, Ele quer ter um relacionamento com você. Mas você tem que crer em Cristo, porque é o meio da gente manter ou ter uma relação de paz amigável com Deus. No passado, cria-se que os deuses pagãos, dos povos pagãos, quando ficavam enfurecidos, irados contra o seu povo, aí o que o povo fazia? Eles ofereciam sacrifícios de animais, de especiarias e até mesmo de pessoas, de crianças, para apaziguarem a ira desses deuses. E agora, em relação ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, se você quer ter paz com este Deus, quer ter comunhão com Ele, o primeiro passo é crer na pessoa de Cristo Jesus. Porque Jesus nos foi dado como sacrifício para que nós possamos ter paz com Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, Paulo diz: sendo, pois, justificados pela fé, agora tendes paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A coisa que a humanidade mais está precisando agora, neste momento de pandemia, neste momento de angústia, de aflição, é de ter paz com Deus. E o meio é crer no sacrifício de Jesus. E a humanidade tem que entender o que está em 2 Crônicas 7,14. Porque na humanidade, Paulo ele expressa acerca da humanidade, que toda a humanidade é feitura de Deus, que por meio de um homem, todas as pessoas na terra surgiram. Então, somos criatura de Deus e precisamos ter paz com Ele. E 2 Crônicas 7,14 vai dizer assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, irmãos, o tempo
está mostrando que a ira de Deus está sobre todos. Pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores da igreja, porteiros, recepcionistas, secretários. O mal está entrando na nossa casa. Eu tive Covid, meu irmão teve Covid, minha mãe teve Covid. Amigos meus morreram de Covid, pastores estão morrendo de Covid. Né? Então é o tempo de arrependimento da igreja, é o tempo de arrependimento da humanidade. Então agora é o tempo de olharmos como estamos vivendo, para que a gente possa agradar a Deus e Deus tirar este mal de sobre nós. Mas entenda, né? Cumprimento da palavra. O juízo começa pela casa de Deus. Pedro disse isto. Mas a lição está falando aqui de fortalecer o Senhor com o intuito de mantermos uma comunhão com Cristo para que a gente possa vencer, superar este momento difícil, este momento de crise. Porque tem pessoas que estão sendo afligidas por este mal e estão deixando de acreditar em Deus. Ah, como é que pode Deus permitir essa doença na minha casa? Deus permitir essa enfermidade na minha cidade? Como é que pode Deus levar alguém, né, por meio deste mal? Meu irmão, minha irmã, isto é um despertamento para a igreja. Nós tivemos, né, a gripe espanhola, tivemos a gripe H1N1, tivemos a peste bubônica, a peste negra. Quantas cidades passaram por terremotos, né? O Japão passou por 2 bombas atômicas. E louvado seja Deus que lá no Japão tem a igreja de Jesus Cristo servindo o Senhor, né? O mal vem para nos despertar. Usa-se um provérbio antigo aqui no interior de Minas, né? Bate na cangaia é para o burro entender, né? Deus está batendo nas cangaias. Esta é a palavra. Despertamento para o burro andar, né? Que o burro tem que sair do lugar. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, é importante você entender que este tempo é como a vara que bate na cangaia, né? Para a gente despertar e andar. Então a igreja precisa se fortalecer. O pastor Claudemir vem colocando aqui a respeito de que estamos numa batalha espiritual. E é verdade. A vida inteira o salvo vai andar numa batalha espiritual. Contra quem? Contra o diabo, contra os demônios, contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Você já pensou o que é isto? O diabo tem um exército organizado para combater contra a igreja, contra o servo, contra a serva de Deus, contra o moço, a moça de Deus. Então é por isso que Paulo traz esta ideia para a igreja. E eu acho interessante, é óbvio que a exortação ela é válida para todas as igrejas, né? Eu acho interessante que lá em Apocalipse capítulo 2, né, Jesus mandando João escrever a carta ao anjo que estava à frente da igreja de Éfeso, ele diz, olha, eu tenho contra ti, que tu deixastes o teu primeiro amor. Arrepende-te, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta ao primeiro amor. E é isto que a igreja está precisando. Paulo escreveu para uma igreja que estava tendenciosa a cair. Por isso que ele repreende, ele exorta, né? Dizendo, fortalece, irmãos. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo sabia que esta igreja estava tendenciosa a cair na batalha.
Por isso que ele escreve para ela. Nós também, né? Esta mensagem vale para todas as igrejas, para cada membro do corpo de Cristo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Né? Só pode vencer uma batalha quem está forte, quem está preparado para ela. Isto é uma verdade. Só vence uma batalha quem está forte, preparado para ela. Amém? Então você vai entender, né, como é que eu me fortaleço no Senhor. Nós falamos crendo em Cristo como sacrifício perfeito que nos foi dado para que possamos ter paz com Deus. Segundo, na oração, né? Tiago diz que a oração de um justo, ela é poderosa, ela é eficaz. Então ela traz resultados. Passe mais tempo na oração. Com jejum, o jejum é uma outra arma poderosa que nos foi dada para vencermos as hostes do inferno. Jesus foi abordado por um senhor que disse a ele: Senhor, está aqui meu filho. Se ele cair na água e ninguém tirar, ele morre afogado. Se ele cair no fogo e ninguém tirar, ele vai morrer queimado. Eu pedi aos teus discípulos, Senhor, para que orassem por ele, mas eles oraram e não curaram o menino. Então Jesus falou: deixa que eu vou orar por ele. Jesus orou, repreendeu aquele mal, aquela enfermidade. O menino saiu curado. E os discípulos, vendo aquilo, chegaram até o Senhor e disseram: Mestre, nós oramos e não conseguimos curar o menino, mas por que o Senhor conseguiu? E Jesus deu, né, a arma para eles. Esta casta de demônios não pode sair a não ser com oração e com jejum. Né? Aí você vai ver com a palavra. Meu irmão, minha irmã, quer ficar firme na presença de Deus? Recebe a palavra de Cristo, ouve, pratica, tá? Vai dar certo. Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, os rios, a chuva, bateram contra ela, né? Mas ela não caiu porque estava firmada sobre a rocha. Então a palavra te dá firmeza na fé. Tá? Quando você conhece a palavra, se torna um perito no Evangelho, meu irmão, minha irmã, engano nenhum vai te levar, vai te passar para trás. Nenhum enganador vai te passar rasteira em matéria de Bíblia. Pode ter certeza disso. Então a gente vai observar Paulo dizendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas para a destruição das fortalezas. Tá? Então isso é importante. As armas da nossa milícia, oração, jejum, tá? E aprendizado da palavra. Amém? Você vai vencer. Quanto mais nos enchemos de Cristo, mais fortes nos tornamos contra o inimigo. João 14, 23 vai dizer assim: todo aquele que me amar e guardar os meus mandamentos, eu e o Pai veremos e faremos nele morada. Entendeu? Então veja bem, isso é de suma importância para nós. Amar a Cristo, guardar os seus mandamentos. Você vai ter Deus morando na sua vida. Tá? E o diabo vai poder tocar? Não. João disse que todo aquele que guarda os mandamentos do Senhor, o maligno não lhe toca. Então, meu irmão, minha irmã, presta atenção no que está na palavra. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo disse assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, mas não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus,
por aquele que me amou e se entregou por mim. Louvado seja Deus. Então você tem que se encher de Cristo, como Paulo, né? Ele abre mão da própria vida, das próprias vontades, para que Cristo viva nele e opere por meio dele. Amém? Louvado seja Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós sabíamos em todo o tempo que tempos difíceis iriam afligir a igreja, a humanidade. Estamos aqui ainda, mas isto é tempo de aflição, correto? Mas é comparado esse tempo agora com as dores de uma mulher que está para dar um parto, para dar à luz a um filho. A igreja vai ser arrebatada. Então a mulher, quando ela não resiste às dores para dar à luz, ela vai ter um eclâmpsia, ela vai morrer, né? E a criança, se não tiver um tratamento médico, uma cirurgia, um trabalho de uma equipe bem preparada, ela vai morrer também. Mas a gente tem que entender que Cristo fez a promessa para nós, para perseverarmos até o fim, porque quem perseverar até o fim vai ser salvo. Mateus 24, 13. Jesus está encerrando a primeira parte do sermão da grande tribulação, que está sendo comparado com as dores de parto de uma mulher que está para dar à luz. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, então Jesus ele fala assim para a igreja. Lucas 21, 36. Vigiai e orai em todo o tempo, para que sejais achados dignos de estar de pé diante do Filho do Homem, a fim de que possam evitar todo este mal que está para vir. E na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, Pedro está dizendo para a igreja ser vigilante contra o diabo. Ele diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, vosso inimigo, anda em derredor de vós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Já parou para pensar nisso aí? Então não é brincadeira, não é apenas ir para o culto, cantar, louvar, né? Trazer uma mensagem ou se alegrar. Não, a comunhão se estende, né? Além do templo, sai de dentro do templo, vai para a sua casa, a comunhão vai para a rua com você, a comunhão vai para a rua, né? Com você, para a sua empresa, onde você trabalha, no comércio, por onde você passar. Olha o que a mulher sunamita disse a respeito de Eliseu. Ó, meu marido, eu estou vendo este homem que passa por nós sempre, que é um santo homem de Deus. Quer dizer, Eliseu estava mantendo a comunhão com o Senhor, né? Louvado seja Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, por isso que é preciso de revestimento, o diabo não brinca. Amém? Convocação para o combate. O que vemos nos versos 10 a 13 é uma convocação para o combate, né? Portanto, né, meus amados irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pelo que não temos que lutar, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E havendo feito tudo, ficai firmes. Então é uma convocação para o combate, ok? É como se Paulo tomasse a igreja pelos ombros, sacudindo-a e dissesse: acorda, estamos no combate.
Existe uma luta travada nesse momento e precisamos estar alertas. Paulo se dirige à igreja como estando no momento crucial do combate, né? O que o apóstolo faz é despertá-los, encorajá-los e instruí-los para a luta. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus usa Paulo para nos despertar, né? Romanos 13:11, Paulo diz: conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque estamos agora mais perto da nossa salvação do que quando aceitamos a fé. Então é hora de despertar do sono, né? Com essa pandemia, a gente tem visto muitas pessoas em supermercados, em filas de lotérica, no banco, né? Andando pelas ruas, indo ao shopping, indo simplesmente passear por aí. Mas aí a gente olha lá para dentro do templo nos dias de cultos, né? Muitas pessoas deixaram de estar nos cultos com a desculpa de que o vírus pode nos infectar dentro da igreja, né? Estão certos em relação a isso? Estão, não estão errados, né? Mas a questão é, será que o vírus está somente dentro do templo, na hora do culto? Será que ele não está em outros lugares? Se você for ao nosso templo, você vai ser recebido. E você vai ver lá pessoas usando máscaras. Você vai ver lá o álcool em gel para a pessoa, né, fazer a higienização das mãos. Você vai ver bancos mais distantes e a nossa orientação para que não se sentem tão próximos. E também a nossa orientação, e na igreja onde estamos está acontecendo isto. Não estão pegando nas mãos, não estão abraçando mais como antes, né? Porque estamos, né, tendo zelo, né, sendo vigilantes o máximo possível para não sermos afligidos por este mal. Então entenda que o culto no templo, né, não é o lugar exclusivo da estadia do vírus, tá? Do coronavírus. Entenda isso. Mas o que estamos falando para você, que esse período agora, Deus está trazendo a conta para muita gente pagar. Deus está trazendo a conta. Eclesiastes 3:15. Deus pede conta de tudo que passou. Então, meu irmão, minha irmã, não podemos olhar para essa desculpa, né? Você lembra de quando a cidade de Samaria foi cercada, né? E não tinha comida dentro da cidade, tinha 4 leprosos do lado de fora, o exército assírio sitiou a cidade, 185.000 soldados, né? E foi profetizado que haveria comida com abundância no outro dia. Mas o que chama atenção em especial nesse texto eram os 4 leprosos, que pensaram assim: rapaz, vamos lá no acampamento dos assírios, quem sabe eles nos dão comida. Se a gente não morrer de um jeito, a gente vai morrer de outro jeito mesmo, né? Se eles não nos matarem a espada, a lepra vai nos matar do mesmo jeito. E encontraram lá um acampamento inteiro, né? Porém um monte de corpos mortos, 185.000 soldados mortos e bastante comida. E comendo a comida, um deles falou: rapaz, nós temos que ir à cidade e avisar que tem comida e que os soldados assírios estão mortos, porque senão será um ato de covardia nosso. O que eu estou querendo dizer? Que a gente tem que ter a visão de que Deus está entrando com a provisão, usando meios para cuidar do seu povo, cuidar daqueles que creem nele. Amém? Então a gente tem que entender isso. A nossa vida está propícia a tudo,
Não é como os leprosos disseram, se não morrermos a espada, vamos morrer de lepra. Está dizendo, se eu não morrer de um jeito, eu vou morrer de outro. Mas o que importa para nós é que a gente não se acovarde, né? E entregue a mensagem ao povo que está perecendo de fome. E nesse momento, para suprir a necessidade do povo, é a palavra de Deus. Né? Como Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tá? Então nós estamos num combate, precisamos combater. Né? Mateus 28, 20, Jesus fez a promessa para a igreja. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Vamos lá, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós, a igreja do Senhor, devemos lembrar que a nossa força vem de Deus. O poder da igreja para enfrentar as hostes malignas não vem de palavras mágicas, de técnicas ou estratégias elaboradas pela criatividade humana. A orientação é para fortalecermos no Senhor e na sua força. Aqui está a fonte do poder da igreja para o combate com as forças do mal. Paulo está dizendo que Deus opera na igreja com a eficácia do seu poder. E é dessa força que os cristãos precisam depender, tendo comunhão com Cristo, né? A expressão no Senhor. Comunhão com Cristo. A igreja precisa buscar no Senhor os recursos para esse combate. Por isso, Paulo aponta para o próprio Deus como a fonte absoluta da força para o embate com as forças das trevas. Então, o que é ter comunhão com Deus? Né? Acreditar em Deus, confiar no Senhor. Isso é ter comunhão com o Senhor. Salmo 121 vai dizer assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. Olha que palavra de confiança. Davi estava abaixo no vale, estava sitiado por uma região montanhosa. Então estava num campo de batalha. E a batalha certamente apertava, e o Senhor o inspirou para escrever este salmo, né? Dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aquela cadeia de montanhas também representava, né, uma proteção natural para a cidade de Jerusalém. Outro fato a respeito deste salmo. E ele está dizendo que se os inimigos, né, ultrapassassem aquela cadeia de montanhas que sitiava Jerusalém, passando pelo seu exército, a cidade estaria totalmente em perigo. Mas ele não estava confiado simplesmente naquelas montanhas ou nos seus soldados. Ele estava confiado no Deus de Israel, que criou os céus e a terra. No Salmo 125, Davi vai dizer, né? Não sei se houve um tempo histórico entre esses dois salmos, né? Mas dá a entender que assim, né? Ele diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como o Senhor está em volta, né, de Jerusalém, Ele está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém? Então, meu irmão, é crer no Deus Todo-Poderoso, é confiar no Deus Todo-Poderoso para vencer as batalhas. Pode ter certeza. Como fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Pelo conhecimento. Meu irmão, minha irmã, como é que eu vou confiar num Deus que eu não conheço? Como é que eu vou confiar em Jesus se eu não conheço? Se eu não me relaciono com eles? Né? Mas o meio é pelo conhecimento. Quando você conhece a Deus, você passa a confiar. Quando você conhece a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, né, se relaciona com Ele,
você está confiando nele, ok? A falta de conhecimento da vontade soberana de Deus nos faz perecer, né? Oséias 6:4 disse, né? 4 versículo 6, perdão. O meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Viu aí como é que o povo de Deus se perde por falta de conhecimento? No versículo 3 de Oséias, capítulo 6, ele vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Ele está falando não somente de ouvir as histórias de Israel, né? É interessante quando Gideão é abordado por um anjo, né, que fala: varão valoroso, o Senhor é contigo. Gideão então abre o coração: ah, Senhor, né? Então, do que são feitas as histórias que nos contaram nossos pais, de como Israel foi tirado do Egito, de como Israel foi socorrido, protegido, como Israel atravessou o Mar Vermelho, né? Essas histórias, do que são feito tudo isto, né? E o Senhor disse para ele: vai nessa tua força, porque o Senhor livrará Israel por meio de ti. Ele dá para Gideão um chamado, no chamado ele dá a motivação, dizendo que vai estar com ele. Então, meu irmão, minha irmã, então você precisa conhecer esse Deus. Gideão conhecia apenas a história, mas agora Gideão passa a conhecer o próprio Senhor, né? E faz para ele a promessa de que ele livraria Israel das mãos dos midianitas, né? Como é importante a gente ter relacionamento com Deus. Oh, aleluia! Não tem coisa melhor do que esta. Eu digo para você com toda sinceridade: ter comunhão com Deus é a melhor coisa que se pode ter na vida. Não há dinheiro, não há carro, não há imóveis, não há navios, não há fazenda, nada que se possa comparar com a comunhão com Deus, ok? Quando falamos de conhecimento, falamos de intimidade, não simplesmente da ciência da existência pessoal de Deus. Falamos do relacionamento com o Senhor na sua totalidade. Paulo afirma, né? Eu sei em quem tenho crido. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Interessante na história de Paulo e dos 12 apóstolos, é que Paulo nunca duvidou acerca de quem era Jesus. Pode pegar, ler todo o Novo Testamento, os evangelhos, para você ver como os apóstolos de Cristo se comportaram em relação a acreditar no Senhor. Eles apresentaram dúvidas. Um dos fatos é aquele da travessia do barco, né, no mar, em que depois que Jesus faz cessar os ventos, né, e provoca a calmaria no mar, eles perguntam, né, que homem é este que até o vento e o mar lhes obedecem, né, lhe obedecem, né? Então eles sempre apresentaram dúvidas. Jesus chegou a perguntar para eles: vem cá, o que os homens aí estão falando que eu sou? Ah, Senhor, uns estão dizendo que o Senhor é profeta, que o Senhor é Elias, que o Senhor João Batista que ressuscitou. E vocês que dizem que eu sou? Aí que Pedro foi dar a resposta, né, tomado pelo Espírito Santo: Senhor, tu és o Filho do Deus vivo. Mas Jesus sempre viu a dúvida no coração dos seus discípulos. Em João 14, versículos em diante, né, a gente vai ver Jesus falando: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Eles estavam duvidosos acerca de Cristo, mas Paulo, desde o seu primeiro encontro com o Senhor até o final da sua vida, ele disse isto, né, que sempre creu em Cristo. Eu sei em quem eu tenho crido, né? Olha como Paulo encerra a sua carreira. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, ou seja, guardei a minha crença em Cristo.
E eu sei que agora me está reservada a coroa da justiça, a qual me dará o justo juiz, e não somente me dará o justo juiz naquele grande dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Viu aí a diferença, né? Por que Paulo disse, eu sei quem eu tenho crido? Né? Então precisa crer, né? Pelo conhecimento. Uma das armas usada por Satanás é o falso conhecimento da verdade. Por isso que Jesus inicia o sermão da grande tribulação, trazendo este primeiro sinal, que é um sinal de alerta para a igreja. Os discípulos perguntaram, Senhor, que sinal que o Senhor nos mostra do fim do mundo e da tua vinda? Aí no versículo 4 do capítulo 24, Jesus começa dizendo, acautelai-vos, cuidado, né? Que ninguém vos engane. Então, igual eu disse no início, né? Quem é perito em conhecer os evangelhos, as cartas paulinas, o Velho Testamento, não vai sofrer esse tipo de queda, de engano, ok? Vamos lá. Os dias que vivemos são marcados pelo pragmatismo dentro das igrejas e pela forma eclética de cultuar. Ainda tem pessoas que são opostas aos conhecimentos bíblicos que são ensinados dentro da igreja e a forma de cultuar o Senhor. Cada um acredita de um jeito, né? E quer implantar a sua crença dentro da igreja, atropelando os evangelhos, atropelando a palavra de Deus. Aí não dá, né? Você chegou na igreja, entenda, ela já vinha caminhando, né? Alcançando vidas, inclusive você que foi alcançado pela igreja. Então você tem que aceitar a forma de cultuar da igreja e não ser oposição ao evangelho de Cristo. Entenda isto. Fuja do pragmatismo, né? De ser oposição aos ensinamentos pastorais, aos ensinamentos da palavra de Deus, ok? Estando com Deus, o outro meio de estarmos exercendo a nossa comunhão com o Senhor, né? De nos fortalecendo em Deus. João capítulo 15, versículo 7, nós vamos ler, tá? Você vai ver que Jesus é a fonte de todo poder. Isto é muito interessante para que todos entendam que Cristo é a fonte de todo poder. É Ele quem nos sustenta. Olha o que Cristo Jesus disse. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Jesus é a fonte de poder que sustenta os salvos. Ele é a fonte de poder que sustenta os salvos. Não existe outra fonte de poder para nos sustentar na presença de Deus, para nos fazer vitoriosos diante das batalhas. Tá? Este versículo, né, 7 de João capítulo 15, faz cair por terra toda idolatria, crença em imagens de escultura, nos santos católicos, nos padres, nos pastores, em qualquer líder religioso. Tem pessoas que se apegam, né, à idolatria, aos santos católicos, se apegam aos padres, se apegam aos pastores, crendo que são eles que fazem os milagres. Está errado, né? E em qualquer outro líder religioso. Tem pessoas que se apegaram a Buda, tem pessoas que se pegaram a Allan Kardec, tem pessoas que se apegaram a Joseph Smith, tem pessoas que se apegaram, né, aos líderes religiosos, crendo que eles é que são, né, como diz, a Coca-Cola do deserto. Não, meus irmãos. Toda a fonte de poder que nos sustenta na presença de Deus está em Cristo. Por isso ele está dizendo, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, né,
pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ele está jogando toda a fonte de idolatria, toda a fonte falsa de poder por terra. E está mostrando, eu, sou a pessoa que posso fazer algo por você. Ele pode. Tá? E veja bem, Mateus 28, 18, o que Jesus fala quando está sendo assunto ao céu, para ir para o céu. É-me dado todo o poder do céu e na terra. Ele tem todo o poder. Foi dado a ele. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e 8, a gente também vai ver Cristo trazendo uma declaração em que ele diz que ele é todo poderoso. Ele diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Jesus, ele é todo-poderoso. Ele não tem poder, ele é todo-poderoso. Todo o poder está nas mãos dele. Ok? Então tem que estar em Cristo, em Deus. Deus tem um compromisso com os que têm compromisso com ele. A afirmação de Jesus, em João 15:7, revela que ele é a única fonte de poder. A exortação de Paulo a nós é: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, nele abundando em ações de graças. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. O fortalecimento do crente e da igreja depende da presença contínua de Deus no coração. Ou seja, está em comunhão com Deus, tá? Veja bem, o que é estar em comunhão com o Senhor? Viver uma vida de santidade, de santificação. Porque sem santificação, o autor da carta aos Hebreus está dizendo, ninguém verá o Senhor, ou ninguém também vai sentir a presença de Deus. Isto é uma verdade. Moisés, quando viu a sarça ardente, ardendo em chamas, ou a sarça ardendo em chamas, lá no deserto, está no livro de Êxodo, do capítulo 3, versículo de 1 a 6, Moisés quis aproximar para ver aquela sarça pegando fogo, porque ela não se consumia. Deus se apresentou a Moisés em forma de fogo. Quando Moisés chega perto, o que o Senhor fala? Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é um lugar santo. Ou seja, se ele não tira a sandália e persiste em entrar na presença de Deus, Deus o matava. Deus ia matar Moisés se ele não entrasse na presença de Deus sem as sandálias nos pés. As sandálias tipificam o contato do salvo com o mundo, Simbolizam isto, Melhor dizendo, simbolizam o contato dos salvos com o mundo. E quem está com os pés no mundo não pode agradar a Deus. Está em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é conformar com o mundo? É se encaixar na forma do mundo. É viver como o mundo vive. E quem quer estar com os pés no mundo, se torna inimigo de Deus. Foi o que Tiago disse, capítulo 4, versículo 4 da sua carta. Adúlteros e adúlteras, não sabeis
que a amizade com o mundo se constitui em inimizade contra Deus? Não foi assim com Nadab e Abiú? Entrou no santuário oferecendo incenso, né, que não agradava a Deus. Morreram lá os dois, Nadab e Abiú. Pesquisa lá para você ver. Está em Números. Tá? O rei Asa entrou no santuário, meu irmão, para oferecer incenso a Deus, ficou leproso. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 diz para a igreja: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Inclina-te mais ao ouvido que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que faz mal. Né? A comunhão com Deus, né, tem que ter uma vida voltada puramente para Deus. Ok? O texto diz assim ainda, a carta, né? Ou a lição, melhor dizendo, buscando a Deus é o meio de se fortalecer no Senhor. Paulo exorta, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Devemos buscar a Deus em oração, consagração, adoração. Não somos mais daqui. Somos propriedade peculiar de Cristo. Portanto, cabe a nós a dedicação em cuidar da nossa comunhão com Ele, para o crescimento da graça que nos fortalece. Louvado seja Deus. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, dá uma orientação para a igreja. Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? E a Ele seja dada a honra, a glória e o poder para sempre. Então nós da igreja temos que buscar ao Senhor. Nós que tememos a Deus temos que buscar ao Senhor. Se você ainda não serve a Deus, entenda que Deus existe, tá? Que nos deu Jesus como Salvador, como meio de apaziguar a nossa vida com Deus, tá? Então você precisa de Jesus para promover a sua paz com Deus. E entenda o que Jesus está dizendo em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus está dizendo, eu posso te levar diante de Deus. Ok? Então vamos lá, conclusão. Vimos que a luta está travada e que é hora de despertarmos do sono, pois o nosso inimigo está rugindo como leão, procurando a quem tragar, fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, resistiremos os seus ardis. Amém? Vamos ler para encerrar na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então podemos resisti-lo estando firmes na fé. Irmãos, estamos em batalha. Estamos num campo de batalha. Campo de batalha não é brincadeira, tá? Pode ter certeza disso. Paulo sabia do que era estar num campo de batalha. Paulo conheceu de perto os soldados que o prendiam, que o conduziam, tá, em diligências, e via como eles se comportavam diligentemente na sua condução aos presídios. Então, meu irmão, minha irmã, entenda que a igreja não pode cochilar. É hora de despertar do sono. Que Deus abençoe você,
a sua família, a sua casa. Que Deus abençoe o pastor Claudenir por ter nos trazido esta lição tão importante para o despertamento da igreja nos dias de hoje. Amanhã, querendo Deus, abençoando Deus, estaremos aqui novamente às 15 horas da tarde no YouTube e no Facebook. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, compartilhe, tá? Deixe aí os sininhos para receber as notificações. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome do Senhor Jesus. E hoje, toda terça e quinta, pastor Ailson Dias, às 9 horas da manhã, no programa A Boa Palavra. E de segunda a sexta, ao meio-dia, até às 13h30, programa Chamas do Avivamento no Facebook e na Rádio Web, com o nosso pastor Edneuton e irmã Elaine. Tá? Que Deus abençoe você. Participe desses programas, é uma bênção, são bastante edificantes para você e para sua família, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo e por sua atenção. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.